Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDICT propõe. Esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural bem diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, ouvinte, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. É o Clique Jornal, que tem entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Aqui na bancada, o técnico Eduardo Aparecido, a minha colega, a editora de argumentos aqui da Rádio CT, a jornalista Shirley Marciano, e sempre a gente conta com a direção de comunicação do engenheiro Gino Genaro e também a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário, que todos aqui na Rádio CT fazendo, porque a Rádio CT é um canal de comunicação que foi criado para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia. É o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor do MPB. Hoje vamos falar de trabalho, quando você vê as manchetes dizendo que o Vale do Paraíba teve aí um assopro em relação ao mercado de trabalho. O secretário de Relações do Trabalho, o vereador Miranda Webb, cá está hoje para trazer essas informações e mostrar o que é que a Prefeitura de São José dos Campos tem feito para reanimar o mercado de trabalho. O ex-sindicalista e diretor da Secretaria de Relações do Trabalho, o José, porque é o Zé dos Condutores, a gente está tentando arrumar um nome para o Zé Carlos, né? O Zé Carlos também vai falar sobre os cursos que são preparados. Meu caro secretário de Relações do Trabalho, Miranda Webb, muito boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo, Achille e todos os ouvintes aqui da Rádio CT, Clique Jornal. Nossa satisfação está muito grande estar aqui com vocês. A gente que está na linha da Secretaria de Trabalho e teve, como também sindicato, muito tempo nessa área trabalhista, isso é muito bom, né? Estar aqui numa rádio onde realmente tem o sindicato. Paulinho, nós temos feito um trabalho, eu e o Zé Carlos, nosso diretor da Secretaria de Relação do Trabalho, justamente qualificando da melhor maneira possível os desempregados de São José dos Campos. Nós estamos atravessando uma fase difícil, mas com certeza absoluta, isso aí nós vamos passar, e se Deus quiser, o dia de amanhã, sempre eu penso que é bem melhor que é o dia de hoje. Tomara, não é? E vai ser, certo? E vai ser. Então a gente está preparando aí os desempregados, assim que melhorar a situação, nós estamos com pessoas preparadas para o mercado de trabalho. E assim mesmo, nós com toda essa dificuldade, nós estamos lá no PAT e no Centro de Autônomo, e a Secretaria trabalhando muito para que realmente coloca as pessoas de retorno ao trabalho. De 2014 para cá, as manchetes que a gente tem visto nos jornais é que a indústria sempre está liderando a retração do mercado de trabalho.
tem mandado pessoas embora, como é o caso de GM, é o caso da Johnson, é o caso da Cherry, é o caso das cervejarias, que coloca o cidadão na rua. Mas cadê esse povo? Eles entraram no mercado informal? O problema maior, que eu acho, ontem ainda estava assistindo ainda uma TV, uma notícia, o pessoal, até na chácara, que as firmas na chácara reunida, tem uma opção. Com um dólar mais alto, trabalha para exportação. Quer dizer, na vez é na crise que cria uma situação. Só para você ter uma ideia, no final do ano, de novembro a dezembro, nós conseguimos, no PAT, a colocar quase 1.000 pessoas no mercado de trabalho. Abriu em São José o Roldão, abriu em São José mais uma loja de ciclo, abriu o Produtor, lá um supermercado em Santana. Quer dizer, abriu vários supermercados e admitiu todo lá pelo PAT. Isso é pouco divulgado. Então, a pergunta sua até bem assim, boa para responder. Aonde estão? Exato. Aonde estão? Com certeza absoluta estão procurando algum outro. Estão sendo readequados em outras funções. De acordo com a situação, o mundo está sendo autônomo. Tem muitas pessoas até, eu já vi inclusive declaração de algumas pessoas, que a crise desenvolveu o outro lado dele, que ele está hoje melhor que eu estivesse dentro de uma empresa. Ele foi trabalhar fazendo um grupo, fazendo pintura em casas, abriu uma firminha e com isso hoje está ganhando muito mais que trabalhava na empresa. E assim tem muitos outros, então nessa situação tem muitas outras pessoas também fazendo, outros fazendo salgado, outros. Só sei que realmente o brasileiro ele tem essa facilidade de fazer essa outra opção. E a gente está lá na secretaria justamente criando isso, com vários cursos, né? Curso até assim de gastronomia, vários cursos importantes, curso de elétrica de automóvel, curso de mecânico de motor a diesel, costureiras, né? Então nós estamos tentando ajudar da melhor maneira possível. O prefeito Carlinhos pediu para que nós realmente fizéssemos isso. Eu e o Zé Carlos entramos em abril de 2013. De abril de 2013 até agora, no final de 2015, nós qualificamos mais de 10.000 pessoas. Quer dizer, essas pessoas, com certeza absoluta, muitos já estão no mercado de trabalho, muitos. E muitos estão esperando, muitas pessoas que a gente qualificou, já está fazendo aquele trabalho igual a costureira, está fazendo vestido, está fazendo vestido de noivo para outros, trabalhando. Nós qualificamos até como fazer, pessoal, festas, como fazer festa de casamento, como que é o nome do curso, Zé? Planejamento de casamento. Quer dizer, nós inclusive fomos assistir, elas fizeram uma simulação de um cara, foi muito bonito até. Então hoje o pessoal está realmente procurando outros meios. Que a indústria deu a época da indústria. Né? Teve uma época da indústria. Que eu ia e agora fazer uma pergunta para o senhor. Nos anos 80, anos 70 também, foi aquela época que chegou a GM, Alpargatas. Você me pegou direitinho onde diversas empresas grandes, né? E parece que naquela época as pessoas valorizavam muito esse negócio de tem que ter uma empresa grande e disputava entre as cidades e tudo mais, dava muito incentivo fiscal e tudo mais. Hoje em dia, a gente vê que essas empresas grandes, quando elas saem de uma cidade, ela praticamente quebra a economia da cidade, porque acaba criando uma dependência exclusiva. Hoje, como que o governo pensa? Ele pensa em trazer empresas grandes ou ele pondera um pouquinho pensando, não, vamos incentivar empresas pequenas e de médio porte para que a gente tenha uma economia mais pulverizada? O prefeito Carlinho tem trabalhado muito dentro dessa área, incentivar as empresas pequenas também, dar esse incentivo, inclusive, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e nós, a Secretaria de Relação do Trabalho, nós estamos correndo atrás, que eu disse para vocês. Porque essas empresas grandes, foi a época delas, que eu cheguei em São José em 68, em 1970, uma empresa mesmo que eu trabalhava, que era a Matarazzo, e foi na época que chegou a GM, a Embraer estava em evolução, né, a Johnson e assim muitas outras empresas aqui. A gente teve de sair daqui de carro, eu lembro do ônibus da Breda, para buscar gente em Minas para trabalhar. Eu ainda perguntei Paulinho, falei para o RH da empresa, como que eu vou fazer? Eu vou chegar na minha terra, 400 quilômetros daqui, para lá de Juiz de Fora, Lima do Acre, eu vou trazer as pessoas para trabalhar em São José e o exame médico. Você olha, não está faltando nada atrás. Que maravilha. Certo? Tanto isso em que 1970. Tinha necessidade certo? Então pessoal. Tinha necessidade de trabalhar
Eu tinha falta de mão de obra em São José. E não precisava ser qualificado. A qualificação a empresa fazia. Inclusive, quando eu entrei lá em 68, ela me deu curso de elétrica, me deu curso de mecânica. Lá Quer dizer, dentro, hoje voltou esses cursos. Hoje voltou esses cursos, que hoje acontece o seguinte, hoje nós temos interesse de fazer com desempregados para que oferecer já para a empresa uma pessoa qualificada. Na época a necessidade era tanta que a empresa mesmo qualificava. Ela, inclusive, o Senai foi criado através disso. As empresas criou o Senai para produzir a mão de obra. O profissional para ela mesma. Tanto que sem quem trabalhava, conseguia entrar no Senai naquela época, quem trabalhava nas empresas. Eu primeiro, em 1970, o Senai foi dar curso dentro da empresa, dentro da Matarazzo. Hoje nós contratamos o Senai. A Prefeitura de São José dos Campos contrata o Senai. Muito certo? Bom. Nós contratamos o Senac. Então, nós damos o curso. Isso, inclusive, tanto o Senai como o Senac, falou que é a única prefeitura do estado de São Paulo que dá tantos cursos gratuitos para a cidade, para os desempregados, para aqueles que mais necessitam. Muito bom, bem. Hein? José Carlos de Souza, você era sindicalista, que é ainda... Está no sangue. Isso aí é uma vestidura do político de fábrica. Mas hoje você está politicamente na administração. Tem duas notícias recentemente. As exportações aqui no Vale do Paraíba subiu 13% aqui em São José. Taubaté fechou o ano passado, em outubro, com 92% das exportações. Por mais que os sindicatos tenham trabalhado para essa briga entre capital e trabalho, a indústria ainda está vendendo muito, como São José e Taubaté, não é, Zé? Sim, está vendendo bastante. Mas primeiro eu saudava, boa tarde a você, a Shirley, ao Eduardo e a todos os ouvintes da rádio. Um abraço especial ao associado ao sindicato, né? Que você é craque nisso. Aos trabalhadores dessa categoria importante da ciência e tecnologia do Brasil inteiro, um forte abraço, né? E mandar um abraço para toda a diretoria do sindicato aqui, para o meu amigo o Gino Ginário, que é uma pessoa maravilhosa. Diretor de comunicação. Diretor de comunicação, né? Um abraço chefe. Um abraço para ele, para toda a diretoria, e dizer o seguinte: parabéns ao sindicato, a essa categoria, porque tem que se aplicar bastante em comunicação. Aliás, a Shirley e você são peça-chave nesse trabalho, né? Principalmente a questão agora de rádio web, é isso? Rádio web. Muito importante. O crescimento da audiência do rádio web deu de 300, que é o rádio do secretário. Rapaz, Miranda Web. Mas viu, Paulinho, eu queria... 304% de audiência teve a rádio web. O Miranda, ele tem uma rádio, isso? É porque ele é o web. É que é o web, Miranda é o web. Começou loira. Olha no documento, ele é o web de nascimento. Poxa. Mas parabéns, sabe, Paulinho, eu participei, o sindicato aqui é filiado à CUT, não sei, não é não, né? Não é filiado, mas tudo bem. Aqui acho que não tem. Não tem nenhuma central sindical. Mas só um detalhe, desculpa até mudar um pouco o assunto rapidamente, é que no último congresso como direção do sindicato aqui, congresso da CUT Nacional que eu participei, que aliás era o mandato com o Marinho, que o Luiz Marinho hoje, eu sou sindical, Secretaria do Trabalho aqui, hoje ele é prefeito de São Bernardo do Campo, que por sinal é muito amigo meu pessoalmente, um grande companheiro. Mesmo? O Marinho, nesse congresso último, teve lá tem a TV CUT, né, e a rádio, que também é a rádio web da CUT, né? E ali se debateu muito a importância dos sindicatos, a nível nacional, o Sindicato de Trabalhadores, investir na comunicação. Então eu parabenizo o sindicato aqui, que independente de ser filiado central, CUT ou outro central, ou independente, o importante é defender a classe, defender os trabalhadores e se investir em comunicação. Mas focado a sua resposta é o seguinte, Mas Paulo, antes, deixa eu só registrar que nesse último congresso foi o CONCUT, não é isso? Isso, o penúltimo. O último não estava porque eu já tinha saído do sindicato. O penúltimo... penúltimo você perdeu, então, o Pepe Mujica, que é o presidente do Uruguai, que esteve, o presidente Lula... Eu estive em muitos momentos importantes dos trabalhadores, em congresso com a presença do Lula, em 2 congressos, na abertura do Congresso Nacional, uma das presenças da presidenta Dilma, e um congresso com a presença do Raul Castro, irmão do Fidel. Eu tive a oportunidade, felizmente, né, isso há bastante tempo, em 1998, de estar em Cuba,
e eu vi o discurso de 3 horas do Fidel Castro. Lógico que isso aí é a questão, nem todos gostam, mas o Zé Carlos... Você levou o sabonete, né? Porque lá não tinha. Uma história muito... A história lá, papel... Esse encontro da CUT aí, a direção do sindicato também participou. E a gente tem uma programação da CUT na nossa rádio. Mas é muito interessante. Eu acho que esse mundo é muito interessante nesse quesito. Mas eu queria só focar aqui o assunto, dizer o seguinte, Paulinho. O secretário Miranda, que tem feito um excelente trabalho junto conosco na equipe na qual eu trabalho com ele, me orgulho muito que nós somos 2 oriundos do movimento sindical. Exato. E nós temos uma origem humilde e nós temos uma sensibilidade no local que estamos trabalhando de sentir na pele a dificuldade de um trabalhador desempregado procurando um emprego. Então existem algumas contradições. Quando se fala tanto em crise, tem aí os jornais da noite, inclusive das poderosas meios de comunicação aí, grande parte, não posso generalizar, mas uma grande parte do meio de comunicação, você pode lá, Paulinho, pegar um papel e anotar quantas vezes se fala em crise. É muita história de crise, mas e aí faz com que as pessoas caiam no desânimo. E segundo, que se tem uma crise de um lado, existe outro setor que tem ganhado muito. Como você mesmo falou, a exportação está batendo um recorde. E, enfim, eu queria reforçar, dizer o seguinte, uma das coisas que nós percebemos, Paulinho, que é até bom que, no outro lado, quem está ouvindo, trabalha num setor tão importante da comunicação, da parte tecnológica, e sabe do que eu estou falando. Na família dos trabalhadores existe um dilema, Chile, muito grave. A juventude que hoje está preparada para entrar no mercado de trabalho, que está no primeiro emprego, tem a dificuldade de conseguir emprego porque não tem experiência. Não tem a qualificação. Não tem a qualificação. E às vezes, Paulinho, por mais que esteja preparado, tudo mais, mas não tem experiência, o empresário não quer contratar porque não tem experiência. Aí tem a outra ponta, do outro lado, a pessoa que passou dos seus 50 anos, 52 anos, está longe de se aposentar, demais com essa mudança que está tendo agora ainda, que é um pouco mais pesada, esse trabalhador fica sem perspectiva. Eles vão pessoalmente procurar o secretário, me procura, e a gente fica. Então, nós temos feito um trabalho, inclusive, nesse sentido, chamar as empresas para dialogar, para conversar. O diretor do PAT tem a sensibilidade, nós temos dialogado com alguns empresários e tem sido positivo. Teve caso de empresários, Paulo, de flexibilizar um pouco mais dentro do perfil do candidato que ele quer, justamente para dar oportunidade para essas pessoas que, aliás, tem empresários hoje, você deve ter acompanhado isso na imprensa, hotéis, supermercado, pegando pessoas já aposentadas, pessoas com uma certa idade, mais alta de idade, para rever a importância disso e que tem produzido muito mercado de trabalho. Então a gente fala desses cursos que é preparado pela Secretaria de Relações do Trabalho, no próximo bloco. Sem dúvida. E perguntar também, no próximo bloco, para o secretário Miranda Webb, a desmistificação da crise, porque se o país está em crise, como é que o Banco Itaú consegue um lucro de 23 bilhões 350? A crise é um fantasma meio esquisito. A gente fala sobre isso já com o secretário de Relações do Trabalho, Miranda Webb Machado, e o diretor da secretaria, o José Carlos de Souza. De Souza ou dos Santos? De Souza, né, Zé Carlos? Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo.
Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, conosco falando sobre economia, sobre o mercado de trabalho, o secretário de Relações do Trabalho do município, o vereador Miranda Web Machado e também o diretor, o José Carlos de Souza, um ex-sindicalista. Queremos registrar aqui nesse momento a audiência dos cientistas e funcionários do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, do CEMADEM no Parque Industrial, do Fórum de Ciência e Tecnologia. Esse fórum congrega 30 entidades de CIT, que é Ciência e Tecnologia. São 30 espalhados. O CPTEC de Cachoeira Paulista, que nos ouve em alto e bom som. Também em Campinas, a CTI, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. CLBI, em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. CLA, em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá do Rio Grande do Sul, que passa por uma chuva tremenda lá, mesmo tendo um Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e com a natureza ela é implacável. E também nos ouve a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Secretário, o senhor fala para todos os climas, em todos os tons. É bacana isso, né? Olha, repente... eu nunca falei para tanta gente assim, viu? Fala para muito, falar para muita gente. Vai longe, né? Vai longe. Então, Paulinho, quando você me convidou, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Assim, até o Zé Carlos já veio. O Zé Carlos já vi uma ou duas vezes. Já, o Zé Carlos já... A gente fica muito satisfeito que a gente puder, né, colaborar, ajudar. Eu acho que o sindicato... com isso está fazendo um trabalho muito importante de comunicar, inclusive, os seus associados e também as outras pessoas da categoria que tem em outros países, né, para saber, para ficar por dentro do que está acontecendo em cada estado, em cada cidade, e com isso é muito bom, né, a gente está aqui podendo contribuir para alguma coisa, ajudar em algumas coisas, mas o que eu falo para você, você estava comentando comigo que queria falar sobre o Banco Itaú. O Banco Itaú. Porque foi... que está ganhando muito, né? Hoje, os grandes empresários que podiam investir para realmente criar mais emprego, eles estão fazendo, no meu modo de entender, um pouco de terrorismo com o problema da crise. Que crise mesmo. Você pode ver aí agora no carnaval, já tem gente saindo hoje de manhã, saindo para passear. Exatamente. E só vai voltar segunda-feira. Você acha que a pessoa com crise está passeando assim? Você vai pegar essa estrada aqui de Tamoios, que é a nossa, aqui perto, que desce para o litoral norte,
depois das 6 horas você vai custar para chegar lá embaixo. Exatamente. Então a crise não está assim, não. E a pessoa que está indo é a classe média, é a pessoa mais, quase assim, uma classe que hoje eles têm condições de passear, que antes não tinham. Quer dizer, nessa crise nós temos aí pneus, gasolina, hotéis, lanchonetes, tudo sendo privilegiado por conta da crise. Porque se está em crise, como é que está todo mundo viajando? Eu estava conversando com uma pessoa ainda, em São Luís, Paraitinga, para ficar 3 ou 4 dias de estacionamento de carro lá é R$200. Exatamente. Só estacionamento, quer dizer, estacionamento. Todo mundo ganha, né? E se a pessoa tem o dinheiro para ir lá, não está em crise, né? Aliás, podemos perceber que nas próximas horas as rodovias vão começar a ficar com movimento fora do comum. No final do ano agora, secretária, nós percebemos aqui do litoral norte, bem próximo de São José dos Campos, pessoas gastaram 3, 4 horas para chegar, travou, congestionou a Oswaldo Cruz, a rodovia dos Tamoios, diante de tanta gente. Isso quem ganha muito as pousadas, os hotéis, né? Então, ou seja, a venda foi muito grande. Então aí tem um grande ponto de interrogação. Que crise é essa, né? Então, existem contradições muito grandes de pessoas que, infelizmente, de setores da sociedade, que quer fazer com que a situação se aprofunda mais. Ou quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, agora, infelizmente. Secretário Miranda Web, essa do Itaú definitivamente mostrou que a crise que nós temos é mais uma crise política do que uma crise econômica. Olha, com certeza, né? Porque o que está acontecendo? O pessoal, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, estão olhando as siglas deles, brigando sobre caça esse ou não caça aquele, olhando lá os problemas que tem em cada partido, e esquece que tem de governar, que eles foram eleitos para governar o país. Essa é uma crise política, que nós, com certeza, nós não estamos olhando isso com bons olhos. Nós queríamos que ele estivesse lá olhando realmente o projeto para o Brasil. Eu tenho certeza que a presidente Dilma está olhando por isso, tenho certeza, mas ela está tentando aí pedir, tanto o Congresso como o Congresso Nacional e como a Câmara dos Deputados, eles estão olhando muito o problema político, querendo derrubar um outro. Isso aí é muito ruim para nós. E não cuidando da pátria que seria. Agora, para que ele foi eleito, né? Agora, o grande detalhe dessa notícia do lucro do Itaú, e o Unibanco também, é que ele registrou um lucro de 23 bilhões,35. E isso é 15% em relação ao ano passado, que o ano passado eles já tiveram um lucro de 20 bilhões. Quer dizer, se for acumular, esse dinheiro nem existe no mercado, não dá para se juntar 20 bilhões. Tem que ser um número, tem que ser um referencial de tanto que os bancos ganhou dinheiro. E aí eles ganham mais. O que as empresas estão fazendo hoje, as empresas? Ela pega convênio com o banco e deposita o salário do funcionário nos bancos. E ela cobra juros altíssimos daquele dinheiro do trabalhador. Os bancos cobram juros altíssimos e cobra taxa ainda para cuidar daquele dinheiro. Quer dizer, ela ganha dinheiro dos dois lados. E outra coisa também que eles estão fazendo hoje, trocando a tecnologia por ser humano. Hoje já não tem mais nos bancários. A minha irmã, inclusive, aposentou no banco, na Banespa. E o que aconteceu? Hoje, o funcionário está mínimo. Você chega na fila hoje, fala que tem uma lei que tem que ficar meia hora. Tem pessoas que ficam 1 hora no banco, mais de 1 hora no banco. E por quê? Porque eles querem visar o lucro. Ele não quer pôr funcionário. É verdade. E aquelas pessoas que têm dificuldade ainda de ir numa máquina e fazer um depósito ou fazer um pagamento, ela vai para a fila. Chega lá, tem pouco caixa. Por quê? Porque eles estão economizando aí no ser humano. E com isso o lucro dele vai só triplicando cada vez mais. Então hoje, infelizmente, esse problema que nós estamos tendo, mas se todo mundo, todos esses grandes empresários, esses grandes políticos olhassem realmente para o nosso lado assim, do Brasil num todo,
com certeza absoluta, nós tinha aí várias empresas aí, não estava demitindo. A GM mesmo, igual você falou antes, está demitindo, até foi a Chile que falou, mas ela está demitindo para fazer um pouco de até ameaça para os trabalhadores, tentando depois do dia de amanhã pegar pessoas, recontratar pessoas com salário pela metade do salário. Né? É o que está fazendo. Que hoje, infelizmente, na nossa época, tanto minha como do Zé Carlos, elas brigavam para ter o funcionário lá dentro, então ela tentava pagar mais um pouquinho, uma pagar mais que a outra para tomar o operário. Como hoje está tendo, o pessoal veio muito da zona rural para o centro, hoje infelizmente está sobrando um pouco, está o desemprego, ela começa a usar. Fazendo a política trabalhista. Isso, ela começa a usar dessa triste coisa que elas mesmas criaram. Bom, em contrapartida disso, para o próximo bloco, quero perguntar para o Zé Carlos sobre o programa Qualifica São José, que é a menina dos olhos da Secretaria de Relações do Trabalho, que teve, inclusive, Zé, o encerramento agora de um ciclo de palestra desse programa. Teve isso, não é? Sim, foi muito importante. Já encerrou? Encerrou. Teve 3 ciclos de palestras nessa semana, terça, quarta e quinta-feira. Encerrou ontem. Cada palestra em torno de 80 pessoas. O primeiro foi como elaborar um bom currículo. O segundo é dinâmica de grupo, de como participar de uma entrevista de grupo coletivo, né? Desde a maneira de se comportar numa entrevista. E o terceiro, que foi ontem, foi o perfil do profissional competente, ou seja, quando ele é contratado, qual a maneira que tem que se agir dentro dos primeiros meses de trabalho na empresa. Mas é muito interessante, eu vou explicar melhor depois. Daqui a pouco, então. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o secretário de Relações do Trabalho, o Miranda Web Machado, e também o José Carlos de Souza, que é diretor da Casa do Trabalhador. No instante, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Dois diretores, um diretor da Casa do Trabalhador e o secretário de Relações do Trabalho, o vereador Miranda Web Machado aqui conosco. Mas o Zé Carlos, que é diretor, ele está mais
envolvido na questão do qualifica, que são os cursos de qualificação, Zé? Então, Paulinho, exatamente. Nós temos uma equipe que trabalha ali na Casa do Trabalhador, até para quem não mora em São José dos Campos entender melhor. Assim que o prefeito Carlinhos assumiu a administração, nos chamou, tanto o secretário como eu e outras pessoas, para a equipe, e nós discutimos da importância de trazer todo o trabalho que tinha do PAT, onde tinha vários órgãos, departamentos dessa secretaria, para um lugar só. Aí foi quando nós viemos, com todo o apoio do prefeito Carlinhos, para o centro de São José dos Campos, na praça principal da cidade, Praça Afonso Pena. Que dá acesso para todo mundo. Exatamente, porque antes, na administração anterior, no passado, o PAT ficava ali na rua Pedro Ernesto, bem ali na aproximação ali da rua Paraibuna, quase perto do Center Valley. Então era muito contramão para os munícipes ter acesso. A secretaria era lá no final? Não, a secretaria ficava... Não, lá era só o PAT. Era o PAT. A secretaria ficava na rua, na Avenida Rio Branco? Avenida Rio Branco. No Esplanada. Jardim Esplanada. Que é um lugar, inclusive, um tanto contraditório, né? Mas onde os trabalhadores têm dificuldade para ter acesso. Não tem trabalhador? Então, é um bairro nobre da cidade e o trabalhador tem. Trabalhador de carteira, você mora perto, né? Eu moro na Vila Ema. E tinha um outro departamento que ficava aqui no centro, na rua Major Antônio Domingues. O que nós fizemos? Juntamos todos os departamentos, inclusive o PAT, e o prefeito intitulou como nome Casa do Trabalhador. Então, lógico, lá hoje, Paulinho, as pessoas, munícipes de qualquer região da cidade, né, ele tem mais acesso, mais facilidade. Qualquer ônibus do transporte coletivo, ele vai parar bem próximo da Afonso Pena. Esse número é um das secretarias que mostrou muito trabalho no mandato do prefeito Carlinhos. Quantos atendimentos tem? É mensal? Olha, a média por dia é de 400 pessoas por dia, chegando no limite, chegou até mais de 700 num dia só. Mas na média, de um dia para o outro, 400. E nós, em um ano, no último período nosso da secretaria, no endereço anterior, o atendimento do PAT era em torno, por ano, dentro de um ano, 25, 26 mil pessoas no ano. Hoje ultrapassa a casa de 80 mil. Está próximo já de 100 mil pessoas por ano de atendimento. Ou seja, mais que quadriplicou o número de atendimento. Mas é um atendimento que alegra ou entristece? Pois é. Aí vem a pergunta da Shirley, que realmente é um desafio. Nós ali falamos às vezes que o desafio... Aliás, a vida da sociedade, do povo, de modo geral, é enfrentar desafios a cada segundo, né? Sem dúvida. Desde que você nasceu, enfrentar desafios. Mas, e também não falo que enxugar gelo, não, que é uma coisa meio desanima só pensar assim. Mas nós temos feito, Shirley, o dever de casa. Sabemos que temos a sensibilidade de chegar lá, trabalhadores que nos procuram, desempregados, com toda a dificuldade, que as coisas realmente têm havido dificuldade, e através dessa situação nós temos dialogado muito, né? Ali marca a Casa do Trabalhador, mas nós também recebemos, Paulo Silva, empresários que nós cedemos 2 salas para que os empresários escolham os candidatos, o perfil que ele escolheu para realizar entrevista. Diariamente ocorre entrevista de emprego. Existe lá um local onde a empresa vai buscar o profissional lá dentro? O profissional, ele faz o seguinte, o profissional coloca a vaga de emprego, tem lá, inclusive, o seu cadastro. Nós temos cadastro, a pessoa é mandada embora da GM igual agora, ele vai fazer o seguro-desemprego. Automaticamente, ele já faz o cadastro no PAT. Sim. Isso, aí você, eu achei, o Paulo, que é um radialista. Uhum. Nós vamos pegar o perfil que você está pedindo, a idade, e pegar 3 ou 4 radialistas e vocês vão lá entrevistar. Tudo gratuito. Que maravilha. Certo? Quando precisa de um mecânico, né? Mecânico de motor a diesel. Nós, dentro de 3 ou 4 mecânicos, se você precisa de um, dentro daquela idade, nós vamos pôr, pede também o tempo de casa. Aconteceu esses dias, a empresa pediu um mecânico de máquinas pesadas. Nós arrumamos para ele, tinha um que passou na entrevista, mas precisava até 45 anos, ele tinha 48. Exatamente. Aí o nosso diretor do PAT ligou para a empresa, olha, ele tem 48, está dentro do perfil certinho que vocês querem. Então manda ele para a entrevista. Ele chegar, pegou e depois já ligou agradecendo. Foi contratado. Um ótimo funcionário. Ah, que bom, né? Então tem assim... possibilidade de fazer um arranjo, possibilidade muito grande, é uma coisa gratuita, que o Zé Carlos falou. Hoje,
Nós precisamos, inclusive, no final do ano, aqui, até de agradecer aqui de público a Faculdade Olavo Bilac, que arrumou para nós salão lá grande, que tem uns auditórios grandes, para nós fazer entrevista, que a nossa sala estava tudo ocupada, entrevista para esse supermercado, para essas coisas que a gente pediu. Quero agradecer também a ACI, né, o Felipe Cury, que também abriu para nós lá o sindicato, a associação deles. Então, assim, graças a Deus, graças ao trabalho, a confiança também do prefeito, e nós estamos conseguindo lá fazer esse trabalho. Uma coisa que acontece, a gente tirava uma média ali na rua Pedro Ernesto de 3, 4 carteiras dias, carteira profissional. Lá nós tiramos 30 carteiras sem dia, certo? Uma coisa que não é boa é o seguro-desemprego, porque a pessoa que está sendo desempregada, mas lá é a facilidade, em vez de vir aqui no Poupa-Tempo, ali só de estacionamento já vai pagar R$6 horas, lá está no centro, né? E lá, onde a gente está, toda a cidade, o ônibus para lá em frente, né? Mas e a gente com isso também tem trazido muitas pessoas para a qualificação, começou a conhecer a secretaria, porque na Rio Branco poucas pessoas conheciam. Era muito elitizado. E a outra vantagem também é que vocês nos dão, os radialistas, vocês da comunicação. A gente vai às rádios fazer esse trabalho, nós estamos lá para trabalhar, nós não estamos correndo assim, chamando o trabalho para nós. Com certeza, eu fiz uma brincadeira meio maldosa aqui com o Zé Carlos, quando ele falou assim, nós triplicamos a quantidade de pessoas atendidas lá procurando emprego. É que isso aí mostra para a gente que, infelizmente, as pessoas estão ficando desempregadas e estão correndo atrás de outro. Mas a gente entende que o emprego, ele não depende da prefeitura, depende de um conjunto da sociedade, economia, até o que acontece lá no exterior modifica a nossa economia aqui. Então, a gente entende sim, e a gente torce, seria bom se tivesse 10 pessoas procurando, mas por outro lado a gente sabe também que é importante que tenha um órgão que lhe dê esse respaldo para a pessoa que está numa condição que é muito difícil, que é estar desempregado, né? Dá uma estrutura. Exatamente. Agora, o secretário, a sua atuação como secretário e a sua parceria, o seu diretor aí, o Zé Carlos, que é sindicalista, isso aí é uma parceria que garante qualidade de diálogo e trabalho junto aos sindicatos? Olha, eu e o Zé Carlos, como nós dois somos sindicalistas há muitos anos, eu fui presidente do Sindicato dos Testes 21 anos, ele acho que foi 20 anos. 20, Zé? Eu fiquei no sindicato 20 anos, como presidente fiquei 16 anos. Uma monarquia, hein? Monarquia. Então, mas democraticamente eleito. Democrático, isso a gente sempre, eu pelo menos na minha diretoria, eu tinha pessoas do PSTU, tinha pessoas do PT, mas na hora de defender, tudo defendia o P do trabalhador, né? Então, era assim, e na época de eleição a gente divulgava no Vale Paraibano, falava para o pessoal na porta da FAP que tem eleição. E eu fiquei até 2005. Saí, fui trabalhar com o Zé, foi uma satisfação muito grande, porque o que acontece? A gente hoje, além de fazer todo esse trabalho junto, a gente se entende muito bem, eu falo com ele que lá nós não temos secretário, nós temos uma equipe de trabalho. Hoje mesmo, foi um pessoal procurar lá, falou, a gente sente bem de vir aqui, porque Deus lá da pessoa, lá embaixo, do primeiro andar, até aqui em cima, quando a gente vem, toda sala que a gente passa, o pessoal, bom dia, tudo bem, boa tarde, seja bem-vindo. Porque a primeira impressão que tem é o recebimento, né? Aquelas pessoas que estão na recepção. E a gente tem um trabalho muito assim, eu e o Zé pensamos muito igual, até nas negociações, quando dá problema no sindicato, várias vezes nós já fizemos conciliação. Sim. Inclusive coisa que não tinha no passado. Eu vou lembrar que é uma coisa nova que a prefeitura assumiu, que no passado, infelizmente, não tínhamos diálogo do movimento sindical com os órgãos públicos, né, Miranda? Isso é importante dizer. Então nós temos assim, até fora o Sindicato dos Metalúrgicos chegou a fazer um ofício para nós, para pedir uma intermediação da empresa que está parada há mais de 10 dias. Nós chamamos as empresas, o sindicato veio, eu e o Zé sentamos numa mesa com esse pessoal às 8 horas, e conseguimos sair dali com uma proposta. Uma proposta que realmente chegasse na empresa, o sindicato tinha uma facilidade maior para passar. Porque já tinha perdido, né, o diálogo entre o sindicato e a empresa. Aí eles procuraram a gente, nós chamamos, tem hora até que precisa do Zé sair com uns
sindicato, conversar um pouco, eu saí com os empresários, conversar um pouco para intermediar ali, para acalmar os ânimos, depois voltamos, certo? Nós temos feito isso, inclusive nós temos carta lá de empresas agradecendo a gente e do sindicato também agradecendo a gente. Por falar em empresa em si e sindicato, eu gostaria no próximo bloco de saber qual foi o comportamento do secretário ou da secretaria, Zé, a respeito das duas greves mais recentes, uma da GM, que teve a questão do layoff, o PDV, eles queriam o dinheiro do participação, lucros e resultado, e a greve da Guarda Municipal, ambas terminaram dentro do governo do qual vocês representam. Como é que foi tratar em casa e fora de casa? Pode falar sobre isso? Posso. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o secretário Miranda Web Machado e o diretor da Casa do Trabalhador, que é o José Carlos de Souza. Um instante, o Clique Jornal volta para o último bloco já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta no último bloco do programa de hoje, o Clique Jornal, com a presença do secretário de Relações do Trabalho, o Miranda Web Machado, e o diretor da Casa do Trabalhador, o José Carlos de Souza. A pergunta que nós arremetemos para este último bloco, secretário, é como é que foi o comportamento e como foi administrar duas greves dentro de casa. Uma da Guarda Civil Municipal, da qual a Prefeitura atendeu 80% das reivindicações, e uma outra da GM, que foi a questão do PDV. Então, a greve dos guardas municipal, inclusive tanto eu como o Zé Carlos, chamamos o Donizete para conversar na Secretaria de Relação do Trabalho e fizemos uma intermediação para que a Secretaria de Administração recebesse o sindicato, que inclusive já tinha uma proposta, antes da paralisação, já tinha uma proposta para os guardas. Eu acho até que foi uma paralisação um pouco precipitada. Mas valeu, assim, mostrou que a administração do Carlinho tem diálogo, certo? Mesmo sendo uma paralisação um pouco precipitada, ele chamou, na média aí de pessoal que estava parado, na média de 15% do pessoal, e chamou para conversar e atendeu, e já tinha atendido antes. Ele simplesmente ratificou aquilo que já estava sendo proposto. E aí o pessoal voltou a trabalhar, que eu acho que aí voltaram a trabalhar. O problema da GM, eu inclusive quando foi lá atrás, a gente teve uma reunião, aquela volta ao trabalho, em Campinas, até o prefeito Carlinho também foi o prefeito, foi a Amélia, foi eu, foi mais alguns diretores,
foi o Robertinho da Padaria, que ele faz a comissão, ele faz parte da comissão do trabalho da Câmara, né? E foi assim muito boa a proposta que saiu de lá. Foi muito boa a proposta que chegou na Assembleia, os operários aprovou e voltou o trabalho, né? Agora, isso foi muito importante. Eu acho que o diálogo, Paulo, tanto eu como o Zé Carlos, eu fui muito tempo também no sindicato, a gente tem de esgotar todo o diálogo. Se eu não tiver jeito aí, tem de parar mesmo. Mas tem de parar. Eu sempre lutei assim para o diálogo e cheguei deixar a greve, porque quando chega na greve, aí pronto, é briga mesmo. Mas a gente tem que estar com os nossos soldados preparados, que é os trabalhadores, tem que estar de mão dada e saber o que quer. Porque a greve a gente tem que ter uma meta, não ter uma meta de quê? Olhar para aquele trabalhador, ver que é aquilo que ele precisa. E também, sempre eu falei ontem, eu ainda faço parte ainda da diretoria do Sindicato dos Testes, eu sou conselheiro lá hoje. Ontem eu tive uma reunião lá de quase 2 horas, convidei até o Zé para a posse da nova diretoria, que vai ser dia 19 agora. No Sindicato dos Testes. Sindicato dos Testes. Que são aqueles que atuam dentro da tecelagem. Não, a tecelagem é uma cooperativa. É uma cooperativa. Eu já tem a Radice, a Bidim, tem também outras fábricas menores, né? Mas hoje a categoria teste é muito pequena. Mas o que eu falo para eles, né? Eles têm de estar sabendo, os diretores do sindicato, eles ficam lá dentro da empresa, é o termômetro, para mostrar para a diretoria que está no sindicato o que está acontecendo, né? Então, com isso, a gente sabe a hora certa de fazer uma paralisação e a hora que não pode parar. E sabe também o que a empresa tem e o que não tem. Nesse caso da Guarda Civil, alguém perdeu ou não? Saiu fortalecido o diálogo nesse embate? Pela recepção que teve e a compreensão da administração, acho que todos ganharam. Tá? Que houve uma compreensão do prefeito Carlinho, inclusive ele mesmo até recebeu, porque isso é muito importante, Paulo, que fosse jogar. Eu falo, não, eu não vou entender, parou sem ter terminado as negociações e começar a radicalizar, perde todo mundo. Né? Eu acho que com a compreensão até do sindicato e a compreensão da administração, ganharam todos. Que coisa. Zé Carlos, pois não. Não, eu queria só reforçar o que o secretário muito bem explicou, que, primeiro assim, eu vejo que é o legítimo direito dos trabalhadores de se organizar, de fazer greve e defender seus direitos. Isso é fato, ninguém discute isso. Por outro lado, Paulinho, que é mais do que natural que qualquer administração ou empresário enfrente esse conflito trabalhista em algum momento. Isso é natural, em qualquer administração pública. O que eu vejo de muito positivo nessa administração é que você falou e o secretário respondeu. É a questão do diálogo. Nessa administração do prefeito Carlinhos, você não viu em nenhum momento qualquer conflito mais pesado assim, inclusive na porta da prefeitura. Infelizmente, por inúmeras vezes no passado, e eu sou uma testemunha, aliás, vivenciei muito isso, o movimento sindical e os trabalhadores é tratado na base do cacetete, na base da pancadaria. E isso não leva a lugar nenhum, leva para piorar mais a discussão. E olha, já teve manifestação de taxistas, que aliás, até comentei isso na sua rádio ontem, os taxistas se organizaram, fizeram uma manifestação de frente lá ao Paço, isso parece que foi ano passado, ou 2014, ano passado. Nos chamaram lá para conversar com o taxista, fomos lá, dialogamos com os taxistas, subimos o 7º andar, o governo recebeu os taxistas, o secretário de governo, o secretário de transporte, nós mediamos a reunião, saiu a solução. Foi criada a comissão para estar dialogando com a administração da prefeitura. Os coletores de lixo, que inclusive chegou a ter greve de coletor de lixo, em alguns momentos conseguimos evitar a greve. E dialogando com o sindicato de transporte, como os metalúrgicos, o sindicato dos vidreiros, uma empresa de vidro aí que estava em greve, Shirley, nós chamamos para o diálogo, aliás, que é a função mais política do que jurídica, porque judicialmente quem decide isso é ou o Ministério do Trabalho aqui de São José dos Campos, DRT, Delegacia Regional do Trabalho, ou o Tribunal Regional do Trabalho, que, aliás, esse papel que nós conseguimos fazer nesse período ajudou muito, inclusive, a evitar possíveis processos no tribunal através do diálogo. Então, isso também marcou muito essa administração quando se criou a Casa do Trabalhador. Nós, dois sindicalistas, lógico que na mediação, alguns momentos, existem momentos tensos. Nós passamos um domingo aqui, no meado do ano passado,
abril ou maio do ano passado, num domingo das 11 da manhã até as 15, ou 16 horas, né? 16 horas, em reunião lá na Casa do Trabalhador, onde estava, aliás, estava em greve há 3 dias já, a coleta de lixo de São José dos Campos. Então, representando a prefeitura, um lado o Sindicato de Transportes, junto com o Sindicato dos Trabalhadores da coleta de lixo, que legitimamente estava defendendo o direito dos trabalhadores, e, por outro lado, a coletora de lixo. E nós mediando a negociação. E nós conseguimos sair desse impasse. No dia seguinte, houve a assembleia, onde os trabalhadores aprovaram a proposta. Então, para o movimento sindical foi muito positivo. Nesse dia foi importante, que chegou uma hora, domingo, já cansado, já de 6 horas de negociação, eu dei um toque no Zé Carlos falou, Zé Carlos, chama o sindicato para conversar um pouco, deixa eu ficar com os empresários um pouco aqui. Já estava quase chegando, faltava pouquinho para... Aí o Zé Carlos desceu com o sindicato, eu fiquei lá conversando, falei, pô, mas não dá para chegar aqui. Bom, saí com a proposta dos empresários. E o Zé lá também pedindo para os operários para também maciar um pouco, né, para o sindicato. O cansaço faz parte da negociação, a pessoa chega lá, tá o dia inteiro lá, não aguento mais. Aí os dois lá começam a ficar mais flexível, já está cansadinho, né? Aí olha para você ver que coincidência, quando eu cheguei e mostrei para o Zé, isso aqui, eu chamei ele num canto, isso aqui é proposta, você acha que dá para passar? Ele falou, eu estou trabalhando ela, já deu. Era a mesma proposta, eu consegui enxugar do sindicato a proposta para sair do impasse. Os trabalhadores e os empresários tinham a mesma proposta. Não, eles estavam quase chegando, né? Mas não tinha chegado. O clima estava tenso, não tinha acordo. Aí o secretário ficou com os empresários lá em cima e eu fui sentar só com o sindicato, separadamente. E na proposta que eu consegui enxugar do sindicato para chegar a uma possível conciliação, quando o secretário acabou de conversar com o empresário, depois de meia hora, cada um separado do outro, conversando, chegou com a mesma letra, a mesma proposta. Aí chegamos na mesa só para conciliação e assinar a ata. Então foi uma experiência muito importante. Nossa, legal, hein? Muito legal. Que bom. Uma coisa interessante, essa eu não vou esquecer nunca. Agora, podemos dizer então que foi uma grande sacada do prefeito Carlinhos de Almeida, ter escolhido na Casa do Trabalhador, na secretaria, duas pessoas que experimentaram votos, que experimentaram sindicato para dirigi-las? Olha, eu não digo assim que foi uma coisa interessante. Ele, inclusive, quando ele me ofereceu Você não queria? Secretaria, não é que eu não queria. Eu pedi 3 dias para pensar, porque eu fui toda vez legislativo, eu nunca fui executivo, né? Eu fiquei preocupado de pegar essa missão e, em vez de ajudar, atrapalhar. Né, porque a função da gente é ajudar. Então, quando eu aceitei, falei, Carlinhos, eu vou aceitar, mas eu queria que você ficasse um pouco de olho na nossa secretaria. Se tivesse alguma coisa de errado, pode me chamar, eu vou tentar fazer o melhor possível. Quando a gente trabalha com boa vontade, dá do seu coração aquilo que você quer fazer e trabalha com boa vontade, tudo ajuda. Nós conseguimos juntar um time muito bom. Aí a gente foi colocando as pedras nos seus lugares certos. Hoje é uma secretaria que o pessoal pede para não sair de lá. Eu ainda recebi hoje uma senhora que trabalha no PIC. Ela se formou em pedagogia, pedindo uma transferência para a educação, mas com dor no coração. Eu nunca queria sair daqui, pelo apoio que teve aqui do seu Zé Carlos, do diretor aqui do PAT, de vocês todos e a amizade que eu tenho aqui. Até a gente chama ela de Dona Maria, uma pessoa que trabalha no PIC. Quer dizer, se formou agora de pedagogia. Então isso é muito bom a gente ouvir, né? E a gente está aí, viu, Paulo, justamente tentando, assim, nessa secretaria, a secretaria, só o nome você fala, é Casa do Trabalhador. E com 39 trocas que teve o governo do prefeito Carlinhos, vocês estão intactos lá, porque deu certo, Zé Carlos. A nossa não houve nenhuma mudança desde o início do governo. Isso é bom. Nem de diretor, hein? Nem de diretor. Paulinho, o prefeito Carlinhos, durante a campanha passada, falou que colocaria as melhores cabeças dentro da administração. Lógico que existe uma ou outras críticas, mas também não somos perfeitos, é natural, né? Temos que reconhecer que... Mas lá deu certo. Mas eu acredito que o trabalho nosso tem sido muito bom, os números mostram isso, e eu gostaria de fazer um chamado para o final do programa aqui, dos empresários que estão nos ouvindo, que queiram colocar vaga de emprego aqui em São José dos Campos, ou que seja da região, pode nos procurar, né? Pode nos ligar através do 56 ou o telefone da secretaria. Estamos abertos a estar dialogando também com os empresários para disponibilizar qualquer vaga de função
Pela Casa do Trabalhador. Pela Casa do Trabalhador, tem um espaço lá para os empresários selecionar os candidatos. Agradecer você pelo espaço, dizer que nós temos o programa Qualifique São José, que é um grande sucesso hoje. Aqui temos grandes palestras, que é importante para o trabalhador, Paulinho. Eu sei que o tempo não dá para explicar, mas, por exemplo, a maneira de se comportar numa entrevista de emprego, como elaborar um bom currículo, porque o currículo é tudo, é o espelho seu para o emprego, né? E também como se comportar no emprego. Então, temos 3 fases. A fase que você prepara o seu currículo, a fase da entrevista do emprego e a terceira e última no período de experiência. Porque você entra no emprego, você não sabe o comportamento de grupo, às vezes você ou começa a puxar o saco demais, ou então quer puxar o tapete de alguém, ou então fala muito, ou fala pouco, você se isola, ou seja, então é importante essa palestra. Ensina o comportamento. Ensina o comportamento que você tem que ter. Inclusive, um dos problemas que nós enfrentamos hoje, essa bendita tecnologia que é o celular. Numa entrevista de emprego, muitos perdem reprova da entrevista porque vai consultar o celular, às vezes começa a consultar, responder mensagem, etc. Agora, esses cursos aqui, Zé Carlos, aonde que a pessoa pode encontrar para procurar para fazer? Tem AutoCAD, costureira, técnica de depilação? Pode se formar através do telefone 156. Ele pode, ou pelo site da prefeitura, www.sjc.sp.gov/qualifica. As pessoas ou pelo site ou pelo 56. Nós temos, inclusive, programado para o próximo dia 16 agora, um treinamento de hidráulica. Que como a pessoa faz para fazer a pequena manutenção hidráulica, ou quem já trabalha na área para conhecer as novas tecnologias do setor da área hidráulica. Que maravilha, Zé Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço a você, a Sheila, o Eduardo, bom carnaval a todos. Um recadinho que é importante, para quem for dirigir, pegar a estrada e rodovias, nós sabemos que quarta-feira que vem vamos ver o resultado. Vai morrer centenas de pessoas por irresponsabilidade de grande parte do trânsito. Então, muito cuidado. Se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Que maravilha. Secretário. Vê, nós falamos, esquecemos aí de falar do centro de outono. Vamos na próxima oportunidade que tiver. Sim, já nós temos lá na secretaria também o centro de outono, quando nós temos lá 27 ou 28 só de prestador de serviço autônomo inscrito, certo? Autônomo, então, tem vez também na Casa do Trabalhador. Então, nós temos lá quase 500 pessoas inscritas, com 26 profissões. Desde o eletricista, encanador, pedreiro, diz que é o homem de aluguel, né, que eles falam. Marido de aluguel. Então, nós temos lá isso que é muito importante, que depois de uma hora a gente poder vir aqui também conversar com vocês sobre o Centro de Outono, que está lá no 2º andar da Secretaria de Relação ao Trabalho. 156, Casa do Trabalhador. Casa do Trabalhador. Secretário Miranda Web Machado, muito obrigado pela Eu que agradeço entrevista. A você, ao Eduardo, a Shirley, prazer em conhecê-la, muito importante isso. Convido a vocês para ir tomar um café com a gente lá, para conhecer mais de perto e ver realmente o trabalho da nossa moçada lá, que são muito bons. Eu agradeço todos os nossos funcionários, são pessoas que realmente tocam a secretaria. Eu e o Zé Carlos, nós estamos lá para ajudar, mas quem toca a secretaria é os nossos funcionários e nós estamos ajudando eles lá. Que coisa boa. Shirley, tá aí o secretário de Relações de Trabalho, nem falamos ainda do Roldão que veio para cá, Supermercado Açaí, mais um que vai ser inaugurado lá no Aquários, tem mais um supermercado. Ciclo Atacadista, vai vir mais um. Olha só. A gente espera que venha muito mais ainda, né, Paulinho? Quer dizer, Vila Real, alguma coisa. Ô Shirley, é que a imprensa só fala do que sai, né? Não vê o que permanece, o que chega. Eles ficam com números secos, né? Não tem aquela análise, né? Que é sempre necessária, né? É que é mais gostoso meter o pau, né? Eu acho que é mais fácil, né? Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a diretora de argumentos, a jornalista a Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.